Olá a todos, eu sou André Buda Peterman. Este é o podcast 57 Minutos, onde eu realizo entrevistas com pessoas que acredito são relevantes no que tange a geopolítica internacional, aqui neste pálido ponto azul suspenso no cosmos. Olá, 57 Minutos. Estou aqui hoje com Jefferson Silveira, brusquense, 47 anos, e 3 guerras no currículo, 3 incursões militares. É isso, Jefferson? É isso mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Para quem está ouvindo de noite, boa noite. Eu estou gravando esse podcast dia 11 de maio de 2020, às 2 da tarde. Hoje tu tá morando no Brasil, né, em Balneário Barra do Sul, aqui em Santa Catarina, litoral norte de Santa Catarina, né? Isso mesmo. Mas por muito tempo tu morou nos Estados Unidos, né? Quando é que tu se mudou para lá? Então, em 1995 eu fui para os Estados Unidos e residi lá por 20 anos. O que tu fazia quando tu chegou lá? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu estava numa banda de rock na altura. Nós primeiro ficamos ali na área de Massachusetts, daí depois nós decidimos que era melhor para a carreira da banda ir para a Califórnia, né? Porque tinha mais opções de fazer shows e coisa e tal. E além disso, eu trabalhava de pintor, pintava casas, né, durante o dia e tocava nos clubes durante a noite. Qual era o nome da banda de metal? A banda era De Front. O Front. Prevendo o futuro, né? Talvez sim. Foi Talvez o sim. guitarrista na altura. Tu eras o que na época? Não fui eu. Eu tocava guitarra e cantava, né? Eu era o vocalista. E Daí tinha um fazia guitarra guitarrista, base. baixista. Isso. Então, tu tinhas essa banda de front e tocavas aí nos clubes da Califórnia, nos anos 90, início dos anos 2000, e trabalhavas tínhamos uma empresa de pintura, de residência, é isso? Isso mesmo. Quando eu cheguei lá, eu trabalhei na Califórnia, né? Eu trabalhei uns 5 anos de pintor para uma empresa. Daí eu resolvi ir tirar minha licença, né, de contratista no estado da Califórnia. Daí depois que eu consegui a licença, daí eu abri a minha própria empresa de construção civil, basicamente. Na época que eu fui, na época princípio dos anos 90, ali era bem diferente, né, o lance da imigração, de documentação, coisa e tal. Hoje em dia é bem mais complexo, né? Aí tu estava tocando a tua banda, tocando a tua empresa, tendo uma vida legal. E qual foi o momento que tu decidiu que tu ia se alistar no exército? Então, eu já estava buscando uma mudança, né? Uma mudança de estilo de vida. Mas com todos os eventos que estavam acontecendo na altura da guerra do Iraque, da guerra no Afeganistão, né? E também com que aconteceu o evento lá das Torres Gêmeas, né? Daí eu já tinha uma tendência já de querer me envolver de alguma forma para ajudar de alguma forma. Daí eu comecei a procurar informações sobre, né, a vida militar, a profissão e coisa e tal, e acabei decidindo entrar no exército. Aí tu estavas isso foi em 2007, estavas com 34 anos, Isso mesmo. que é a minha idade hoje. Tu se alistou no exército dos Estados Unidos e fosse ter o treinamento. Ficasse quanto tempo em treinamento? Sim, eu fui primeiro, quando eu me enlistei, né, em setembro de 2007, eu fui mandado para Fort Benning, que é onde eles treinam infantaria, né? Daí eu fiquei lá 4 meses, depois eu recebi minhas ordens para ir para Fort Campbell, que é em Kentucky. Daí eu fiquei lá 2 anos. Quando é que tu recebeu a notícia que tu ia ser enviado para o Afeganistão? Então, quando eu saí do treino, né, do Fort Benning, que eu que eu recebi minhas ordens para entrar no meu batalhão lá, eles já estavam no Afeganistão. Então eu tive que ficar ali um mês, né, na base, daí eu já fui mandado para lá.
Eles já estavam lá, na verdade era 1 ano, né? Tinha que ficar lá. Mas como eles já estavam lá 6 meses, daí eu só fiquei os outros 6 meses. Aí tu recebeu a notícia que ia ser enviado para o Afeganistão, foi toda a tua turma, vamos dizer assim, foi junto para lá. Isso, eles já estavam lá, né? Eu é Uhum. que fui, na verdade, ao encontro deles, porque eles já estavam lá 6 meses. Como é que é essa viagem do Kentucky até o Afeganistão? Então, tem todo um protocolo de segurança, né? Daí o que eles fazem, tu carrega todo o equipamento do batalhão todo dentro de um avião militar. Daí aquele avião basicamente sai batendo asas, né? Que ele mal consegue levantar de tanta coisa dentro. E eles fretam um avião comercial que sai logo atrás daquele, né, com soldados dentro, com quase 600 soldados, né? Daí nós voamos de Fort Benning, né, que ele sai de dentro do forte, até nós paramos na Irlanda do Norte, não sei o local, eles não informam o local, nem os horários, nem nada disso. Daí nós ficamos lá por volta de 12 horas, daí tu fica numa área separada do aeroporto, por cidadãos comuns não ver que tu estás ali naquele aeroporto, né? Daí depois tu espera, daí eles recebem a ordem, não sei quem recebe a ordem de entrar no avião, e eles nos indicam, né, para entrar no avião. Daí nós fomos até o Kuwait, ficamos lá mais algumas horas, daí depois nós vamos para o Afeganistão, para Cabul. Para Cabul. Aí de Cabul o exército se destaca para outra base. Sim, daí tu vai para tua areazinha que tu vai servir os 6 meses, que no meu caso foi Paquita. E aí tu ficou ali 6 meses. Teve alguma ação nesses 6 meses? Basicamente nós ficávamos dando guarda na fronteira, né, do Afeganistão para o Paquistão ali, naquela área que nós estávamos, e geralmente os terroristas, né, os insurgentes vinham e atiravam de cima das montanhas na nossa direção para tentar, tipo, na sorte acertar alguma coisa, né? Mas bem básico, assim, não tinha combate de frente a frente, assim, eles atiravam e saíam correndo, né, se escondiam basicamente. Muitas vezes nós nem fazíamos nada, porque não valia a pena, né, porque a distância é tão grande que até tu montar e equipar todo mundo e começar a caminhar, eles já estariam super longe, né, não vai encontrar mais ninguém. Daí geralmente nós chamávamos o suporte aéreo para tirar na posição que nós achávamos que eles estavam. Então era basicamente uma guerra a muita distância. Então, ali a nossa função ali em Patica ali era mais de guardar a região, para eles não regressarem, para eles não dominarem aquele território mais. Nem era tipo uma missão de tipo ficar atacando e ficar indo atrás deles, era mais de tipo, nós tomamos essa região, então vamos manter essa região segura, basicamente isso. E isso continua até no dia de hoje, né? Lá, tipo, as tropas ainda estão americanas no Afeganistão, mas é só para segurar as áreas, né? Porque eles não estão fazendo mais nada, eles não estão indo atrás de ninguém, né? Basicamente. E o povo daquela cidade ali ficava em volta ali da base. Sim, são lugares bem remotos, assim, né? São lugares bem desertos, assim, então tem pouca população, e a maioria da população, ou eles criam animais, ou são pessoal que cria só família, assim, é bem fora da cidade, assim, é bem remoto, assim, então não tem muita gente. Tu quase não entra em contato com o povo ali local. Tu ficou ali 6 meses, então, mais ou menos nesse marasmo, vamos dizer assim. Aí tu voltou para os Estados Unidos, veio para o Brasil e te deu a ideia de lutar de novo, né? Não, na verdade eu vim para o Brasil, eu fiquei aqui 4 anos, né, e depois voltei para os Estados Unidos. Daí quando eu voltei lá, começaram a sair as notícias sobre a Síria, sobre o Estado Islâmico que estava invadindo a Síria, tinha no noticiário aquele tumulto todo sobre a guerra civil na Síria, e eu ficava assistindo aquilo, né? E enquanto cidades que o Estado Islâmico estava cometendo no Iraque e na Síria, daí eu pensei, vou lá tentar ajudar de alguma forma, fazer um trabalho voluntário. Daí eu comecei a procurar informações sobre como ir lá e como ajudar de alguma forma. Foi fácil de achar isso? Não, na verdade não existia na altura, não existia quase informação nenhuma.
né? Eu comecei a olhar isso em 2014, assim, quando estava bem difícil as coisas lá. Daí eu fui no Facebook por curiosidade, né? E botei vários temas ali na procura, né? Para ver se eu encontrava pelo menos alguém da Síria para fazer umas perguntas e coisas e tal. Daí Uhum. encontrei uma página chamada Lions of the Rojava, que era da Lions Síria na of altura. Rojava. Isso, falava da Síria, né, na altura e dos conflitos e coisas e tal. Daí eu mandei uma mensagem para eles, na verdade eu mandei várias, eles nunca respondiam. Daí eu pensei, tá, por aqui não vai vingar. Daí um dia eles responderam, eles disseram, compra tua passagem e manda uma foto da tua passagem. Eu pensei, tá, mas nem me perguntaram nada, nem deram informação nenhuma. Daí eu fui e comprei a passagem só por curiosidade Uhum. e mandei a foto para eles. Quando eu mandei a foto para eles mandaram mais uma mensagem super curta, dizendo 2 dias antes da tua data de viagem, nós te mandaremos um número de telefone, né? Só isso. Sim, só isso. Daí eu pensei, não, isso não é de verdade, né? Tipo, uma palhaçada qualquer, alguém, Uma tipo, pegadinha. brincando com, uma pegadinha, né? É. Daí eu esperei, só por curiosidade, eu esperei até 2 dias, aí eles mandaram o número de telefone. Daí eu pensei, cara, eu vou só para ver, chegando lá, se não for, eu viro a volta e volto, né, cara? E foi o que eu fiz na altura. Aí tu comprou passagem pro Iraque. Isso, para Sulamânia, né, que foi onde eles indicaram que tinha que comprar uma passagem para a cidade de Sulamânia. Ai. Que na altura eu já achei super estranho. Eu pensei, meu, o que Sulamânia tem a ver com a Síria, né? Mas Tu queria ir tudo pra bem. Síria e os caras falam pra tu comprar uma passagem pro Iraque. Sim, Aí tu foi lá e comprou. E 2 dias antes da data do embarque, eles te mandaram um telefone. E como é que tava teu nervosismo nessa fase? não, o tempo todo, apesar de eu ter feito, né, o que eles pediram, né, eu estava o tempo todo achando que não era sério. Pensei que, Uhum. tipo assim, deve ser um esquema para alguma coisa, alguma sacanagem, alguma coisa assim. Mas na minha mente eu estava pensando, se eu chegar lá, alguma coisa eu vou descobrir, né? Porque eu vou estar perto. Aí eu vejo o que eu vou fazer quando chegar a hora. Uhum. Era isso que eu estava pensando na altura. Daí eu peguei, entrei no avião, fui para a Suécia primeiro, tinha uma parada na Suécia. Daí da Suécia, que os aviões só entravam no Iraque no meio da noite, né? Eles Provavelmente não voavam durante o dia. pelo risco de ser Isso, abatido. isso, exatamente. Daí eu cheguei em Sulamânia às 2:30 da manhã. E eu achando que era um aeroporto normal, né, cara? Tipo um aeroporto com atendentes e telefones McDonald's, e Starbucks, internet. isso, a coisa toda. Eu cheguei lá, né, quando o avião aterrissou, era só um galpão, não tinha mais nada, não tinha nada, né? Daí eu Ah, desci do avião, já era 2:30 da manhã e coisa e tal. Pensei, vou perguntar. Eu vi que tinha uns 2, 3 trabalhadores no aeroporto. Daí eu perguntei, tem um telefone? Eles disseram, não tem telefone. não tem telefone. Daí eu disse, mas não tem. Se eu quiser comprar uma passagem, eles disseram, não tem como. Tu tem que ir lá na cidade, numa agência de viagem e comprar coisa, porque aqui não tem nada. Era Claro, basicamente um era só um aeroporto de galpão. carga, talvez. Isso, basicamente isso. Daí tinha um taxista lá, que foi que eu me dirigi a ele e pedi para ele telefonar para aquele número que eu tinha, né, que eles tinham me enviado pelo Facebook. Daí É. ele tentou ligar, não conseguiu nada, ninguém respondia. Daí eu fiquei ali pensando o que eu ia fazer, né? Uhum. Daí eu disse para ele, me leva para um hotel. Daí eu pensei, era tudo um esquema mesmo, amanhã eu compro uma passagem e vou embora. Ele me levou para um hotel, nós chegamos no hotel, era por volta das 4 da manhã, e o hotel estava fechado ainda, ele ficou batendo na porta, daí um atendente veio, abriu a porta, e Mas peraí, o atendente como falava. é que era o caminho do aeroporto até o hotel? Então, ali quando nós saímos do aeroporto, eu pensei, deve ter uma cidade aqui perto, alguma coisa assim, né? Porque tem um aeroporto, mas Uhum. era a única coisa que a gente via era aquelas barricadas de guerra, né? Que deixaram das guerras prévias, né? Arame E eu ficava olhando, farpado tipo, e isso, saco de essas areia. coisas.
Aham, as estradas tudo bloqueado com aqueles coisas de cimento, né? Aham. Eu pensei, tipo, meu, me ferrei, entendeu? Meu, nunca mais nem acho o caminho para o aeroporto, né? Nessa bagunça toda. Mas daí ele andou milhas e milhas até chegar no hotel, assim. Daí Ah, chegando lá tinha esse rapaz que ele falava um pouquinho esse atendente, que ele falava um pouquinho de inglês, coisa e tal. Daí eu disse, ó, tem esse número, eu gostaria que tu ligasse para ver, porque nós tentamos e não deu. Daí ele tentou várias vezes e o número não deu também. uhum, Daí tinha um cara do lado assistindo essa tentativa dele, um cara que uhum. estava no balcão do lado. E ele falou alguma coisa lá no idioma deles, né, que eu não entendi. E, de certo, ele disse para trocar o número da área ou coisa assim. Daí ele se dirigiu a mim e ele disse, eu acho que esse número é de outro país, eu vou tentar outro código para ver se dá certo. Daí ele tentou e alguém atendeu finalmente o telefonema. E eles disseram, não, diz para ele que amanhã nós vamos aí buscar ele de manhã. Daí fui pro meu quarto, né, cara? Botei a cama na frente da porta, os armários, tudo. Pensei, cara, Aí não tu sei fez a quem é tua essa gente. barricada. Não... Isso, exatamente. Porque eu pensei, meu, não conheço ninguém, né, cara? Não sei quem Uhum, vai vir. Vai que é o próprio Estado Islâmico que criou isso tudo para sequestrar a galera e coisa e tal. uhum. E eu fiquei ali naquela. Eu nem dormi, né, cara? Fiquei acordado direto. Daí chegou uma hora, era perto do meio-dia, alguém bateu na porta, né? Daí eu Aham. olhei ali pela porta para ver quem era, parecia um cara super de boa. Daí eu abri a porta, era o cara, tipo, o cara que tinha organizado o esquema todo da página e coisa e tal. E ele disse: "Vamos embora, eu vou te levar lá para o safe house, né? Que é onde os outros estrangeiros ficavam." Aí tu foi levado para safe house de carro, a pé, onde é que era isso Sim, aí? nós fomos. Não, nós fomos de carro, né? Daí nós já entramos na parte principal da Sulamânia, que é uma cidade mais ou menos, eu diria, do tamanho de Brusque, talvez. Mas uma cidade Daí ali normal no... ou uma cidade castigada pela guerra, assim? Não, não, uma cidadezinha normal, assim. Pacífico, Não, Ordeira, não tudo. tinha, tipo, é isso. Não tinha prédios destruídos, nem nada dessas coisas, assim. Daí chegando lá no safe house, só tinha o pessoal que estava voltando da Síria, não tinha ninguém. Eu era o único que estava indo para dentro, né, na altura ali, naquele primeiro dia que eu cheguei ali. Sim. Daí eles ficavam contando as histórias terríveis, como era desorganizado, como as coisas funcionavam lá e coisa e tal, que Uhum. era super sinistro, né? Para mim que tinha acabado de chegar, ficar ouvindo aquilo tudo, né? Mas Qual era o daí estado nós, que os caras estavam quando estavam voltando da batalha? meu, eu encontrei um australiano que tinha perdido tudo que ele tinha levado de documento e coisa e tal, que ele nem conseguia mais sair do Iraque. Daí eu conheci dois americanos. Meu, ele tava tudo estourado, as botas dele cheias de buraco de bala, É. tudo arrebentado. Nem roupa eles tinham, eles não tinham nada. Tipo, parecia que eles tinham saído debaixo da ponte de algum lugar. Super encorajadora a visão deles, né? Nossa, totalmente. E, tipo, eles saíram, tipo, totalmente frustrados, né, também, porque a saída de lá é frustrante para sair de lá, não é uma coisa fácil também. Aí tu passou a noite nessa casa, nessa safe house, e depois como é que eles se levaram para Síria Não, nós daí? ficamos ali 2 dias, nós ficamos nesse safe house, não tinha comida, não tinha nada nessa casa. É. Era só tipo, era só tipo um ponto de tu chegar e eles te transportar para outro lugar. Mas às vezes por não ter transporte, tu ficava ali alguns dias esperando sem nada. Não podia nem sair de dentro da casa, né, na verdade. É Daí eu porque fiquei ali uns dois, três. tu tens o rosto de uma pessoa que não é dali, né? Isso, exatamente. 2, 3 dias depois, eles levaram nós para a montanha, né, para fazer a tentativa de cruzar a fronteira para a Síria, porque como a Síria é um país em guerra, Uhum, eles fecham todas as fronteiras e se torna ilegal entrar e sair do país, né? uhum, Daí o que acontece? Tu tem exército dos dois lados protegendo a fronteira, né? Do lado da Síria, tu tem o exército da Síria, que é do ditador, né? E uhum. do outro lado do Iraque, tu tem o exército do Iraque,
que na altura ali, na área que eu estava, era o Peshmerga, eles protegem a fronteira para ninguém passar, nem de um lado, nem do outro. E aí, na verdade, a tua passada para entrar dentro da Síria é totalmente ilegal, né? Está todo mundo esperando para te dar um tiro, basicamente. Porque quem tenta passar a fronteira, geralmente, ou são os terroristas, né? Uhum. Ou alguém que está vendendo alguma coisa ilegal, alguma treta, né? Porque Coisa boa não é, né? não, coisa boa não é para cruzar a fronteira de um país em guerra, né? Tu já estava viajando aí faz uma semana e nada de contato com a família, né? Não, tu não tem contato com ninguém, né, cara? Nem com família, nem com ninguém. É. Primeira coisa, quando tu chega lá, eles pedem para te desligar o teu celular, coisa e tal. E aí, como é que foi cruzar a fronteira em guerra, cara? Então, tinha ali dentro do carro, né, dentro de uma caminhonete normal, tinha 35 caras junto comigo. Porra, quanta Todo gente! mundo, todo mundo esmagado, cara, totalmente esmagado dentro daquilo. Daí eles saem no meio da noite e a ideia é, quando chegassem perto, entre aspas, né, mais perto da fronteira, eles desligam as luzes dos carros e eles saem da estrada e eles começam a passar por dentro das terras, né, tipo subir montanha, descer montanha. Pensa, um lugar cheio de buracos, cheio de pedra, né? Aí, Meu muitas Deus. vezes tu tem que descer, é todo mundo super quieto, né, cara? Tudo desligado, as luzes, tudo. Ninguém conversa a viagem toda, né? Daí chega num ponto, eles param o carro, daí tu começa a ir a pé, aí tu anda 1 hora até chegar na beira do rio Tigres, né, na verdade, no Tigers. Uhum. Daí ali já tem soldados, tu já vê as luzes de longe dos soldados, né? Tanto do Peshmerga, que é do Iraque, como do outro lado, né? Tem gente ali. Sim. Daí tu tem que passar escondido pelos matinhos, assim, né? Até chegar na beira do rio. Chegando na beira do rio, num ponto específico, tem dois caras lá esperando com um barquinho daqueles de ar, sabe, né? Aqueles Um bote botes de ar. inflável. Isso, um bote inflável. Daí tu carrega aquela galera toda com equipamento e coisa e tal em cima daquele barquinho e tu passa aquele rio enorme na correnteza, cara, para chegar do outro lado do rio. Cara, Caramba. chega todo mundo molhado, é um frio de morrer, cara. Fica tudo molhado, tudo, porque o barco fica afundando, né, cara? Uhum. Naquele barco ali, não é para botar aquela quantidade de gente em cima, né? Daí tu Só chega do melhora. outro lado. Não, tu chega do outro lado e daí tu pensa, não, pelo menos aqui nós chegamos, né? Uhum. Não, ainda tem 4 horas de caminhada, cara. Vai caminhando até tu chegar num carro que tem um cara esperando por ti. Isso tudo é feito totalmente legalmente e pagando essa gente toda para te atravessar esses lugares todos, Do para tu teu chegar bolso, tu até vai aí. pagando. Não, a organização paga, né? Uhum. Mas, tipo, eles pagam com uma condição, que é tipo assim, se tu for pego nesse percurso, o problema é teu, entendeu? Eles não vão, eles correm. Uhum. Daí tu tem que lidar com as autoridades, né? Que no caso, os que foram pegos, né? Eles ficam na prisão no Iraque até um dos consulados ir lá e tentar ajudar eles para tirar eles da cadeia, né? Alguém dessa tua Basicamente. turma aí foi pega? Na volta foi uma galera na volta. Ah, Inclu, inclusive o outro brasileiro, né, que foi lá, o Luiz, ele foi preso na volta, eu acho que ele ficou 35 dias na cadeia no Iraque, em algum lugar. ah. Daí o Itamaraty foi lá e soltou ele. E aí tu vai caminhando 4 horas, tu chega no acampamento Não, dos Lions. tu chega num carro, daí eles pegam e te transportam até a base do IEPG, né, que é o nome do grupo, da milícia. YPG, né? Isso mesmo. Que aí esses são os Lions de Rojava, no caso. Isso, exatamente. Os Leões de Rojava, que é um exército paramilitar que tenta libertar o povo curdo da Síria, é isso? Exatamente isso aí. É. Tá. Eles são os caras que não tinham nada a ver com a guerra civil da Síria, Uhum. eles não tinham nada a ver com nada, mas eles foram os únicos que resolveram, por compaixão, né, e Uhum. ajudar de alguma forma. Sim. Então eles começaram a
primeiro lugar que eles foram, na verdade, eles nem foram para a Síria, eles foram para a montanha do Shengal, no Iraque, que é onde o Estado Islâmico estava matando mais gente, né? Uhum. Eles foram para lá e começaram a lutar lá, ajudar o povo de lá. Daí, quando eles viram que deu certo, que eles conseguiram tirar o Estado Islâmico dali, daí eles foram se expandindo para outras áreas. E o grupo obviamente, foi ficando maior, né? Porque o pessoal da região, que já estava com raiva do Estado Islâmico, foram se unindo ao grupo, né? E daí foi ficando um grupo enorme. Enorme, entre aspas, né? Uhum. Porque, tipo, quando eu cheguei lá no começo de 2015, eles diziam que eles eram 30 mil, e não era, na verdade era 10 mil. Tinha 200 mil soldados do Estado Islâmico, então era 10 mil de nós lutando contra 200 mil deles, porque era muito sinistro, mas muita gente faz isso lá, entendeu? Eles aumentam os números para dar tipo confiança para as pessoas que estão lutando, né? Mas havia muitas histórias de pessoal do IEPG morrer da fome e da sede, porque não tinha nem gente para transportar comida e bebida para os soldados, porque era um número super limitado de pessoas lutando. Aí chegou no acampamento, tu recebe uma instrução, como é que é? Não, na época que eu fui não recebia nada. Hoje em dia eles recebem aula para aprender a falar algumas palavras curdas e toda uma instrução por que eles estão lá e qual é o objetivo deles. Na altura que eu fui, não, tu chegava lá e já te botava num carro e te mandava para frente, para a linha de frente. Meu Deus. Se tu fosse soldado ou não? Não interessa, se tu aderir ao grupo, tu vai lutar, entendeu? A não ser que tu não queira, daí tu pode dizer para eles, eu não quero, daí eles te deixam para trás, né? Uhum. Tipo, tu pode ir lá, por exemplo, e fazer, sei lá, ficar ajudando a população de alguma forma, limpando as coisas, arrumando água, Reconstruindo. isso, alguma coisa tu pode fazer, mas a tendência deles é te jogar para a linha de frente, né? Uhum. Na época, né, era assim. Aí, de acordo com o teu treinamento militar, isso provavelmente te ajudou, né, a estar combatendo ele também, né? Sim, se bem que no caos total nenhum treinamento vai te ajudar, né, de alguma forma, só que tu fica mais alerta para detalhes, de repente que outras pessoas não percebem, né? Uhum. Porque tu recebeu o treinamento para aquilo. Mas, tipo, se tu tem um treinamento militar e tu entra num grupo que não tem treinamento nenhum, tipo, o teu treinamento não vai ajudar muita coisa, porque tu tem que trabalhar em grupo, né? E se os outros não são treinados, o teu treinamento não é muito eficaz, né? Não tem muito o que usar ali. Então, basicamente, quando tu chega lá, tu não está numa guerra civil. É a mesma coisa que nós unir 10, 20 caras aqui no Brasil e sair tentando organizar as coisas. É Tu, basicamente uma guerra assim, tu, totalmente desorganizada. tu caracteriza assim, então, aquele período da batalha, né, contra o Estado Islâmico, um caos total? Tu acha que foi isso que tu viveu? O que acontece com o tempo, né? As coisas, tipo, ainda mais quando tu é vitorioso, né? Vamos supor, tu toma um vilarejo, né? Daí dá certo. Daí tu já aprende certas coisas, daí tu vai aprendendo e evoluindo com o tempo. E também nós estamos falando de uma cultura muito diferente, né, cara? Eles não pensam que nem nós, eles não agem que nem nós, eles não são que nem nós. Uhum. Então isso tudo influencia para quem está chegando lá. Nós olhamos para aquilo e nós olhamos tipo, meu, que desordem, né? Que caos. Para eles não olham assim, porque eles não têm os mesmos valores que nós. Que no Oeste, né, continua, né, nós temos medo da morte, né? Nós tentamos, a nossa mentalidade é tipo assim, nós queremos sobreviver, né? Nós queremos aprender o máximo para entrar no campo de batalha e sair vivo, ou lutar mais um dia, né? A mentalidade não é deles, assim, a mentalidade deles, deixa eu lutar até morrer, porque daí eu vou ser um mártir, eu vou ser um herói, entendeu? A vida não tem o mínimo valor. Então, quando tu chega num grupo que pensa assim, eles não vão se preocupar com muita coisa que tu, de repente, vai se preocupar. Tu enfrentou muitas situações de combate corpo a corpo, próximo mesmo do perigo? As guerras hoje em dia são como, né, cara? A maioria são explosivos improvisados, né, cara? Táticas desse tipo, né? Quando tu tá de frente a frente, o máximo que tu vai estar de distância da pessoa,
é tipo por volta de 150 metros, 200, a não ser que ele seja um homem-bomba, um carro-bomba que vai tentar correr na tua direção, né? Uhum. Daí, se tu não pegar ele, se tu não conseguir derrubar ele, ele vai basicamente se matar e te matar junto, né? Se ele conseguir se explodir. Então, a maioria dos combates que eu tive, né? Eu tive em 2 carro-bombas que explodiram bem próximo a mim, que eles tentaram chegar o mais próximo possível, né? Sim. E teve 2 caras que se explodiam, mas eles estavam por volta de uns 100 metros de mim. E o resto dos combates que eu via, tudo por distância de 150, 200 metros, assim, que é basicamente o que uma K vai causar mais estragos, né, por volta dessa distância, assim. Uma K-47, né? Isso. E quanto tempo durava esse combate arma contra arma e AK contra AK, né? Na verdade, são minutos, né? Na verdade, um combate. Tu chega na fronteira, né, de um vilarejo, eles sabem que tu estás chegando. Uhum. Tanto o oposto também, né? Quando nós dominamos um vilarejo, nós fizemos todo um circuito de segurança e tu fica esperando que eles tentem, né, Retomar. isso, tomar o vilarejo. Então, eles fazem o mesmo procedimento, né? Uhum. Então, tu chega ali, tu estaciona basicamente ao redor do vilarejo e tu fica ali, por exemplo, um dia, 2, até que tu recebe a ordem de invadir, né? Uhum. Nesse, entretanto, tu fica trocando tiros, mas não é constante. É Sim. tipo, tipo, tu atira 5, 6 vezes, daí passa 1 hora, 2, eles atiram pro lado de cá e assim por diante, né? Uhum. Às vezes, tipo, se tem um bebedor de água, eles vão botar um sniper ali, um atirador, porque eles sabem que tu vai tentar tomar água, coisa assim. Uhum. Daí é mais ou menos essas táticas, assim, de guerra. E a situação de carro-bomba correndo na tua direção? Como é que tu para um Geralmente carro-bomba? tu não consegue, né, na maioria das vezes. Tipo, esse episódio que eu tava no segundo carro-bomba, né, eu estava em cima, nós tínhamos acabado de invadir esse vilarejo. Uhum. E eles sempre avisam, né, quando tu acaba de invadir, cuidado com os carros-bomba, que eles têm essa tendência deles fugirem, né, recuarem, e daí eles entram num carro e voltam, porque eles sabem que tu estás ali agora, né? Uhum. Eles tentam, tipo, matar o máximo de soldados possíveis, né, se eles conseguem. Daí eu estava em cima do terraço de uma casa, que geralmente é a exposição, quando tu invade num vilarejo, tu vai para cima das casas para tu ver, né, ter uma visão mais ampla da área que tu estás. Tu pega o E eu vi terreno um alto, né? carro, isso, e eu vi um carro, né, vindo tipo a 100 por hora, eu já sabia, né, que era carro bom, que ninguém vai andar naquela velocidade, né? Geralmente os carros lá andam super devagarinho, assim, quando eles estão entrando nos vilarejos. E esse carro vinha tipo a 100 por hora, com aquela fumaça, né, por trás de poeira. Daí eu já imaginei, eu comecei a atirar no carro, mas quando tu atira, tu nota que as tuas balas tudo estão resbalando, né? Daí Uhum. tu sabe de ter certeza que é um carro bomba. Ou tu fica tirando até ele chegar próximo, explodir e tu morrer junto, porque correr não adianta, né, cara? Ou tu Não? te protege de alguma forma, né? Que foi no caso, eu deitei no chão atrás daquele pilarzinho que fica em cima da casa e ia esperar que ele não bata logo na casa que tu tais, né, cara? Não tem o que Daí, fazer. não tem muito o que fazer. Tu não vai ganhar de um carro na corrida, né, cara? Não tem Aham. como. Sim. Daí ele foi mesmo, passou da minha casa, passou mais uma casa, daí ele explodiu. Daí eu só, claro, vem aquele monte de tijolo e cimento e poeira por cima de ti, mas eu sobrevivi, né, à explosão. Meu Deus, cara. Tinha muita gente contigo ali junto, em volta? Tinha um monte de gente. Nós tínhamos acabado de chegar naquele vilarejo. Tinha uns 40 caras ali. Uns saíram tudo rasgado, com uniforme tudo rasgado, outros tudo arranhado, né? Que Aham. voa pedaços de coisa para tudo quanto é lado, né? Mas nós não tivemos nenhuma perca ali naquela explosão ali. Aham. Um outro carro que eu tive, né? Carro bomba foi uma caminhonete que ela veio com um cara. Eu via, nós atiramos 5 cervejas, porque geralmente nós atiramos para ver, porque de repente é um civil que está perdido, né, cara? Uhum. Tipo, nem sabe o que está acontecendo ali. Porque tem pessoa que às vezes nessa situação fica sem noção, né, de direção para ir, coisa e tal. Sim.
nós atiramos, tipo, perto do carro mais 5 vezes, daí ele não respondeu, nós atiramos no carro, daí, mas ele continuou vindo, daí quando ele chegou, tipo, uns 5, eu diria uns 50, 60 metros, ele explodiu a caminhonete. Ah, Aí, aquela ali, cara, eu tava super bem protegido, mas tinha outro cara que não, aquele morreu, né, pá. no incidente ali. Mas o que mais, né, mata nem é a explosão em si, é os pedaços do carro, né, que voam, né? Tipo, sai 1 milhão de migalhas de metal a 1.000 por hora, né, voando pelo ar. E, geralmente é aquilo ali que mata a pessoa. Então, se tu se abaixar, né, e se esconder atrás de alguma coisa, provavelmente não vai te pegar. Uhum. Mas se tu ficar a céu aberto, assim, ou na rua tentando correr, um daqueles destroços vai acabar te pegando. Tu falou de 2 casos de homem-bomba também. Eu, Os eu, eu, homens eu bombas vejo são aquela bem. cena de filme, assim, né? O cara vem correndo lá, e explode. Algo assim, ou isso não tem sentido nenhum? Não, não. Esse tipo, geralmente tu invade um lugar, uma cidade ou um vilarejo e o cara vê, não, perdi, entendeu? Nós já perdemos. Daí eles correm na tua direção. O problema é que é bem patético isso aí, porque geralmente esses caras que se explodem, eles estão lutando, né? Uhum. Antes deles decidirem correr na tua direção. Então, obviamente, eles não estão com uma tonelada de explosivo neles, né? Senão eles não iam nem conseguir estar ali lutando junto com os outros soldados, né? Sim. Então, eles têm bem poucos explosivos neles. Então, eles têm que chegar muito, eles têm quase que te abraçar para causar algum estrago. Coisa que eles não conseguem, né, cara? Só se der um vacilo muito grande. Então, os 2 que eu vi, eles se explodiram e nem mataram ninguém, Uhum. porque a explosão não era grande o suficiente para matar alguém. Aí tu viu isso na tua frente, se o cara evaporar, assim. Blá. Sim, sim. Isso, isso tudo aconteceu na primeira vez que tu estava na Síria? Isso, foi tudo na primeira vez, que foi a mais sinistra, né? Que era bem mal organizado. Assim. Que foi a época que nós ganhamos mais território, foi a primeira vez. Que Uhum. nós saía de um vilarejo, nós já ia para outro. Nós saía de um vilarejo, já ia para outro. Nós ia tentando, né, empurrar eles para fora. Na verdade, nós estávamos no norte, tentando empurrar o Estado Islâmico para o sul. Uhum. Porque no norte era onde tinha mais curdos, né? Mais da população curda. Daí o Sim. interesse do curdo era tipo assim, não, vamos tentar, se nós conseguir salvar alguém, vamos salvar os curdos então, né? Porque Uhum. obviamente eles não tinham nem força para tentar ajudar todo mundo, né? Certo. Daí eles foram ajudar a região que tinha mais do povo deles, né? Que também ficava mais fácil, né? Comunicação e tudo mais. Uhum. Aí tu ficou 6 meses nessa batalha, vamos dizer assim. Não, na primeira vez eu fiquei 4 meses. 4 meses. E era 4 meses intensos, assim, de tomar território e ficar lá Sim, fazendo cerco. sim, foi 4 meses assim seguidos de ficar se movendo assim, né, para um lado para o outro, às vezes para trás, às vezes para frente. Uhum. Nós também recuamos algumas vezes também. Perdesse muito amigo aí nessa fase? Perdi muita gente, cara, muita gente se perdeu ali ah, por motivos de falta de organização, cara, por motivos de falta de instrução, por vários motivos, não diretamente por combate mesmo assim, frequente e ferrado, entendeu? Uhum. Mas tipo, por pisar em bomba despercebido, por entrar numa casa sem ter um protocolo, entendeu? E tipo chegar chutando a porta, sendo que a porta estava com explosivos atrás, entendeu? Mesmo por falta de profissionalidade, né? Que eles não têm, na época eles não tinham nenhuma, não tinham treinamento nenhum. Uhum. Então muita gente tu perde assim, de tipo descer de um carro correndo e pisar numa mina, entendeu? Tipo o tipo de coisa que num exército, né, de um país eles vão te treinar para isso. Tu vai sair super com cuidado, tu vai prestar atenção nos detalhes e coisas e tal. Uhum. Lá não, né, cara? Lá tu vai numa caminhonete aberta, tu invade um vilarejo embaixo de bala, tu estás aberto, tu estás atrás de uma caminhonete.
e o pessoal sai correndo da caminhonete, nem estão olhando nada, né, cara? Ah, Chego nas casas chutando tudo, acendendo a luz, né? Que coisa que não se deve fazer, porque aham, geralmente eles botam explosivos improvisados nos interruptores de luz, né, cara, para tu aham. ligar e explodir a casa toda. Então muitas percas assim que nem eu falei, um caos total, entendeu? Sem organização, sem Então, assim, dizer, dizer assim, ó, vamos todo mundo para a direita, daí tu olha e tu não vê mais ninguém, entendeu? Porque ninguém é treinado e foi cada um para uma direção diferente. Aí tu tenta encontrar os caras para sair do vilarejo, tu não encontra mais ninguém, porque a metade já voltou já sem ter dito nada, entendeu? Não tem uma organização. então tu diz que, né, uma dica, se tu entrar numa situação de combate, é muita atenção aos detalhes e manter a organização. Geralmente as guerras, eu acredito que as guerras de hoje em diante, né, dos últimos anos têm provado, né, que vão ser tudo guerras assim, guerras de milícias, né? O próprio Estado vai pagar um grupo para, em vez de mandar os soldados, para ir lá e fazer esse tipo de guerra que é muito mais eficiente, né, cara? Aham. Porque imagina, tipo, vai lá, arma um vilarejo todo de explosivos e sai do vilarejo. Os caras vão chegar, vão entrar nas casas, vão se explodir, tu nem teve que arriscar nada, né, cara? Aham. Basicamente. E foi isso que eu vi mais, assim, apesar de eu ter visto combates de frente a frente, mas a maioria, 90% deles, são táticas de explodir as pessoas sem ter que botar soldados na linha de frente, entendeu? Em inglês é as booby traps, né? Isso mesmo, que tem para tudo quanto é lugar, cara. Às vezes tu estás dando guarda à noite e as coisas estão se explodindo sozinha, porque um animal pisa, né? Ou, ou o vento sopra e abre a porta do lugar que eles botaram um explosivo, coisa assim. Então, durante a noite, tu fica escutando um monte de coisa se explodindo, né? Sozinho, assim, do Tá nada. louco. E essa foi a primeira vez que tu tava ali. Aí tu recebeu uma ordem para voltar, teu Não, tempo não, de não, eu decidi voltar. Aham. Eu estava extremamente cansado, cara. Eu tinha... Meu, a comida era precária, mal tinha comida. Às vezes tu ficava 4, 5 dias sem comer. Eu estava exausto, cara. Estava Uhum. exausto. Para mim levantar os braços, eu tinha que fazer força, entendeu? De tão exausto que eu estava. Daí eu resolvi, tipo, não, para mim não dá mais, eu tenho que voltar. Daí eu pedi para sair, Uhum. daí eles me levaram de volta, né? Sim. Daí foi a mesma coisa para voltar, a mesma trabalheira, entendeu? Para voltar. Cruzar o Rio Tigre de bote Sim, a inflável, coisa toda, tudo igual. carro no deserto com luz apagada. Isso, tudo a mesma coisa. Aí tu teve que comprar uma passagem de avião também. Não, eles na altura eles davam a passagem de volta. Se tu conseguisse sair da guerra, eles te davam, tipo, como forma de agradecimento, eles te compravam a passagem para tu ir para casa. Uhum. Daí Aí, eu, daí já a caminho, né? Quando eu entrei no avião, cara, meu, eu fiquei super triste. Eu pensei, meu, eu me senti assim super covarde, cara. Pensei, meu, tô deixando todo mundo, eu tô abandonando, tipo, a guerra não acabou, tipo, eu comecei a me sentir super mal. Daí eu cheguei nos Estados Unidos, né? Claro, comecei a me alimentar melhor e também voltei a trabalhar e coisa e tal, mas que aquilo o tempo todo na minha cabeça, que eu não devia ter saído de lá, que eu devia ter ficado mais tempo, né? Aquilo era constante, aquele pensamento. Daí, um ano depois, eu decidi, não, eu vou de volta. Daí eu voltei para Sírio. aí o mesmo esquema de novo. Pegou o avião, as Sim, escalas. tudo igual, tudo igual. Mas dessa vez, quando eu cheguei lá dentro da Síria, estava muito mais organizado, muito mais. Eles tinham já pessoas entregando comida, eles tinham, tipo, parecia que eles tinham o dobro de soldados, assim. Todo lugar que nós ia tinha um monte de soldados e a região que eles tinham tomado, eles já tinham, tipo, super protegido elas, o povo estava ajudando. Tipo, não era Uhum. aquela bagunça da primeira vez, né? Que era aquela primeira
aquele primeiro empurrão, assim, né? Já estava bem organizado. Mas daí surgiu a Ordem dos Estados Unidos, né, que se envolveu politicamente, porque eles estavam dando assistência aérea, né, os Uhum. curdos. Eles tinham que invadir Raqqa, que era a capital do Estado Islâmico, né? Era Manbij e Raqqa, que eram as duas cidades maiores, Sim. do norte da Síria ali. Daí começou tudo de novo, né, cara? Mas daí eu só peguei o comecinho de Raqqa, eu não entrei dentro de Raqqa, eu fiquei só nos vilarejos ao redor, assim, combatendo. Mas estava bem melhor, assim. Bem melhor, quer dizer, bem melhor, tipo, bem melhor comparado com uma tragédia total, né? Continuava horrível, mas Uhum. bem mais organizado dentro daquela situação ali. Fazia muito mais sentido dentro da arquitetura da guerra, assim, né? Do Sim, combate. do caos deles, parecia que estava mais organizado. Aí dessa vez tu ficou 4 meses também ou tu ficou mais tempo? Não, dessa vez eu fiquei 6 meses. 6 meses. Aí já era mais um pouco mais fácil de tu tá te mantendo ali, então tinha suprimentos e coisas. Não, é tipo assim, deixa eu explicar uma coisa, tipo assim, na guerra se tu comer uma vez por dia uma lata de sardinha, tu já tá bem servido, entendeu? Super bem servido, é tipo um banquete. Uhum. Porque às vezes tu vai 2, 3 dias que tu não vê nada, a única Sim. coisa que tem lá é água podre, entendeu? Aquela água que fica naquelas caixas d'água que estão lá abandonadas 2, 3 anos. Uhum. Então, quando tu tem um carro chegando pelo menos uma vez por semana e trazendo alguma comida, pronto, fechou, já está bem organizado o negócio. Uhum. Claro que nem se compara aqui, né? A nossa vida civil, coisa e tal, tu come Sim. 3, 4 vezes por dia e tudo mais, coisa e tal, é outro ambiente, né? Outra coisa. Mas aí tu ficou lá e que te deu na cabeça que tu resolveu sair então, depois de 6 meses? Não, é que eu sabia que quando eles invadissem Raqqa, tinha acabado o Estado Islâmico, que era o Uhum. único lugar que eles estavam dominando, O era o último reduto. lugar. Isso, era tipo o lugar que eles iam proteger até a morte. Se quem ganhasse aquilo ali ganhava, né? Derrotava o Uhum. outro vez. Sim. Daí quando eles chegaram ao redor de Raqqa, eu comecei a me sentir assim, meu, cara, já fiz um monte, acabou basicamente, não tem nem motivo Uhum. para eu entrar dentro de Raqqa. Daí eu peguei e fui embora. Aí tu ganhou a passagem, tu teve que comprar. Não, ganhei a passagem para ir embora. Aí, de novo, atravessar a fronteira, o rio Tigre de barco inflável, aquela coisa toda. Sim, é sempre o mesmo processo. Tu estás cometendo basicamente vários crimes dentro da lei deles, né? Passando a Uhum. fronteira e entrando num grupo militar e essas coisas tudo. E na volta alguém foi pego, alguém caiu alguém foi Então, capturado quando ali? nós estávamos voltando, nós voltamos ali também, uns 30, 40, por volta disso. Daí nós demos uma perdida ali quando nós atravessamos o rio. Daí nós ficamos bem perto do posto do Peshmerga, né, que é o exército do Iraque ali, que protege Uhum. aquela área. Mas eles não viram nós escapamos de fininho, assim. Mas é umas horas intensas, assim, porque tu estás desarmado também quando tu passa a fronteira. Uhum. Eles vão atirar em ti, tu não vai ter o que fazer, né, cara? Aí dessa oportunidade, tu voltou do Iraque, tu foi para os Estados Unidos ou tu veio direto para o Brasil? Eu não lembro mais. Não, eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei lá ainda mais, eu acho que eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos, daí eu voltei para cá. Aí tu tá agora morando em Balneário Barra do Sul, Santa Catarina, desde então. Sim, estou aqui praticando permacultura. Como é que é isso, permacultura? É uma forma de agricultura alternativa, mais ecológica. E agora tu te sente assim satisfeito e bem? Tu ajudou, tu cumpriu a tua tarefa? Ou tu sente que falta doar alguma coisa ainda para a causa? Não, falta, né, cara? Sempre falta. Qual é a diferença que uma pessoa faz no meio de uma situação gigantesca, né, de uma guerra, né? Uhum.
Mas eu fui, entendeu? É isso que eu penso no final. Pelo menos eu fui, eu tentei fazer, eu dei o meu melhor. Uhum. Agora o resultado não está no meu poder, né, cara? Tipo, não tem como eu dizer, eu fui lá e tudo ficou melhor, ou eu fui lá e fiz o suficiente para todo mundo, entendeu? Não existe isso aí, não tem como isso aí acontecer, né, cara? É Uhum. tipo milhares de pessoas fazendo um pouquinho de nada e melhorando a situação só um pouquinho, né? Uhum. É uma guerra política, é uma guerra armada, né? Isso é uma guerra que não tem muita diplomacia, que são vários países e interesses envolvidos diferentes, né? E Sim. tem todo esse lado diabólico da humanidade, né, cara? De um querer mais que o outro e, e essa e essa falta de consideração pela vida humana, né, cara? É tipo, Entendo. se eu tenho poder, eu tenho grana, que se dane o resto. Uhum. E, e quando tu tira a ordem de um país, né, vamos supor, quando não tem polícia na rua, quando não tem militares na rua, quem ganha é o mal, né, cara? Quem vence é o mal, é o cara do mal, porque Uhum. ele já tem aquela tendência de fazer o mal, né? Então, Uhum. quando a ordem se desfaz num país, o mal predomina, né? Daí, Certo. quando tu vai ajudar uma situação dessa, quando tu tenta ajudar, que já está nesse patamar de violência, né, cara, e de destruição, é um processo super lento. Tem que Uhum. basicamente começar do zero, tudo de novo, entendeu? Como se tu fosse reconstruir a civilização novamente, Sim. né? Em todas as áreas. Tem que começar a criar uma segurança para o cara ir plantar, o cara ir criar os animais para as crianças ir para a escola de novo, para ter Uhum. um processo de impostos, para ter dinheiro para fazer as coisas. Imagina, tem que começar do zero, porque não tem nada disso mais, foi tudo destruído, né? Certo. Então, qual a diferença que uma pessoa faz numa coisa dessa? É, Entendeu? É bem mínima, entendi. mas é melhor do que se ninguém foi, se ninguém ajudar, né? Uhum. Pelo menos tu foi lá e fez alguma coisa, né? Isso é dessa forma que eu vejo. Né? Uhum. Agora, se é o Cara, suficiente. Se eu for o acho, suficiente, provavelmente não, né, cara? Nunca é o suficiente. eu acho que tu fez uma, cara, tu fez muito, tu fez, né? Tu colocou o teu bem mais valioso, que é a tua vida, né, na frente para tentar ajudar, né? Então, assim, numa situação que era um povo extremamente oprimido por uma tirania, né? E eu digo assim, eu acho que, cara, tu tens uma história muito rica para contar, né? E, e tu podes falar, cara, que tu contribuiu para fazer a diferença, cara, com certeza. Eu queria, né, te agradecer pelo tempo. A gente já deu 57 minutos aqui, que é a proposta do podcast, né? E tu contou basicamente a tua primeira incursão na Síria. E se tu concordar, a gente volta a conversar no futuro. O que tu acha, Jefferson? Sim, podemos, com certeza. Então, muito obrigado pelo teu tempo. Parabéns pela tua história. E se quiser deixar um recado para quem estiver ouvindo, pode falar. Então, né, tem muitas pessoas que dizem que guerra é um ato de ignorância, né? E é um ato tipo diabólico da humanidade, né? E pela minha experiência, o que eu vi, né, não é essa forma de olhar a coisa não é a forma correta, né? Às vezes um povo é tão reprimido, ele é tão oprimido, ele é tão maltratado que ele não tem outra opção. Não resta mais nada. É tipo, ou eu vou
morrer, sim, né? Ou viver, sim, por centenas de anos, porque meus filhos vão nascer nessa situação e meus netos também, ou ele toma uma atitude radical, que é pegar uma arma e se defender, né? Então, a violência nem sempre é do mal. Às vezes a violência é do bem também, né? É uma forma de tu te libertar de uma coisa que tu não vai conseguir de boa, nem conversando, nem pagando, nem nada, né? Então, eu vejo muitas pessoas, até quando me entrevistam, que eles têm já quando eles vêm, né, eles já vêm com essa mentalidade que tipo a guerra é uma coisa negativa, é uma coisa que só faz mal, é uma coisa que mata as pessoas e coisa e tal. E eles se esquecem de olhar o outro lado, né, que é o lado que está libertando, que está salvando, que está dando esperança de um futuro melhor, né, em situações que não tem mais o que fazer, é a única opção que resta. Cara, profundo e com certeza uma visão bem fora da curva. Obrigado. E este foi os 57 Minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast. Não, eu ficava tentando marcar, tipo, as casas e coisa e tal, pensando assim, qualquer coisa eu volto correndo, ou alguma coisa assim, né, pro aeroporto. Mas ele andou milhas e milhas e milhas, né, para chegar Na num hotel. cidade, no hotel. Daí nós chegamos no hotel, o hotel estava fechado, porque eu acho que já era quase 3:30 da manhã. Daí ele ficou batendo na porta, até um cara foi lá atender. Daí eu pedi para esse cara ligar pro número. Daí ele ficou ligando e nada, o número não dava nada, né? Daí eu pensei, não, era uma sacanagem, tipo, era uma brincadeira. Tipo, fudeu, amanhã eu vou numa agência de viagem, compro passagem e volto, né? Daí tinha um cara assistindo esse guri ficar tentando ligar pro número. Daí ele falou alguma coisa, né, no idioma deles lá. Eu acho que ele disse que era tipo para trocar o código de área ou alguma coisa assim. Daí ele olhou para mim, ele disse, eu acho que esse número não é desse país aqui, eu vou tentar esse outro número. Daí ele tentou, eu não sei qual foi o número que ele ligou, qual o lugar. Daí ele ligou e alguém atendeu do outro lado e eles disseram, não, amanhã aí nós vamos aí buscar ele.